Hora da Entrevista. Solidão na adolescência. Sobre esse assunto que a gente conversa agora com a psicóloga Ana Luísa Coelho. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, querida. Fico muito feliz com o convite, muito mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto que eu tanto gosto. Perfeito. E a gente já vai começar explicando o que é a solidão, né? E quais as causas. Eu sei que isso é um sentimento independente de ser na fase da adolescência ou não. Então, vamos explicar geral o que é a solidão e quais são as causas. Vamos lá. Bom, então, solidão, nós temos duas palavrinhas aí que a gente pode falar, solidão e solitude, né? A solidão seria aquele momento, né, de quando você está sozinho e isso se torna ruim, né? A solitude já é quando você está sozinho e é bom, você aprecia a sua companhia. Então, a solidão é quando você está sozinho e isso se torna algo ruim. E aí eu gosto muito de falar assim que assim, você tem que se conhecer, né? Para você saber o que você gosta de fazer, para quando você estiver sozinho, você apreciar a sua companhia e isso se tornar a solitude. Nós temos que pensar que em alguma medida todos nós somos sozinhos. Então, assim, nós precisamos aprender a estar sozinhos para poder apreciar esse momento. Porque, assim, imagina só como é cansativo. Você tá o tempo todo procurando estar com alguém, ter uma companhia. Né? Existem relacionamentos aí que existem apenas porque a pessoa não consegue estar sozinha. Não consegue viver sozinho, então aceita qualquer um, tá valendo, Exatamente. né? Então, assim, imagina, né? A solidão de você estar só, e acho que o pior ainda é a solidão de você estar sozinho, mas estar acompanhado. Né? Perfeito, perfeito. E o que causa a solidão? Quais são as origens desse sentimento? E aí é muita coisa, né? Aí tem questão de história de vida, assim, porque assim, a solidão, como eu falei, todos nós em algum momento somos sozinhos, então assim, não tem uma causa porque é algo inerente ao ser humano, todos nós estaremos sozinhos em algum momento, só que esse sentimento de não conseguir ficar sozinho, aí pode ter inúmeras causas, né, que pode vir lá da infância, pode vir do modo como o sujeito foi construindo a sua confiança, né, a sua confiança em si mesmo ao longo dos anos, né, como é que foi essa relação lá no início da vida, as relações, né, familiares, lá no início da vida. Então, assim, pode ter inúmeras causas. E como a temática de hoje está relacionada com os jovens, com os adolescentes mais especificamente, é frequente a solidão na adolescência? Sim, é muito frequente. Porque, assim, né, o adolescente está num momento da vida em que ele sai da infância, então assim, querendo ou não, a atenção estava mais voltada ali, né, para a criança, e aí o adolescente passa para a fase da adolescência, e aí assim, e agora? O que acontece, né? Há uma ruptura, assim, quase que inevitável da relação familiar, né, tipo assim, o adolescente chega, os pais não estão preparados para lidar, não tem um manual para lidar com o adolescente. O próprio adolescente não tem um manual para lidar com a sua adolescência. Então, acontece tanta coisa e aí acontece o quê? A gente conhece a adolescência pelo quê? É a aborrecência, é a rebeldia. Então, assim, há uma ruptura. E essa ruptura da relação, que não tô generalizando, né? Pode haver. Então, essa ruptura pode causar esse sentimento de solidão no adolescente. Perfeito. Então, como você já iniciou aqui explicando pra gente que há uma diferença entre solidão e solitude, então vamos lá. Geralmente, quando a gente traz aqui uma temática, a gente traz orientação tanto para aquele público específico como para os pais ou responsável no caso dos adolescentes, né? Então, explica pra gente aqui, quando é que a solidão na adolescência deve preocupar os pais? Então, eu sempre falo assim, né, que os pais, mais do que ninguém, devem conhecer os seus filhos, né? Então, assim, o filho tá vindo ali na infância, os pais ficam de olho. Quando chega na adolescência, inevitavelmente ocorre uma mudança muito grande. O adolescente gosta, sim, de ficar no quarto muito tempo. Gosta de ficar daquele isolamento. Isolamento, e por si só eles se isolam, eles não querem mais estar ali o tempo todo com os pais. Só que o que acontece? Apesar disso ser algo natural da adolescência, é importante que os pais estejam juntos. Sabe? É importante que os pais se preocupem, que os pais queiram saber o que o adolescente faz tanto no quarto, que os pais tentem tirar o adolescente do quarto um pouquinho, né? Para que haja uma socialização dentro de casa, né? O adolescente não fique só ali realmente isolado. E aí, assim, ficar observando, porque existem comportamentos mesmo que dá para saber quando é que essa solidão tá
tá preocupante, né? Se o adolescente tá só no quarto, outra coisa. A amizade na adolescência é algo que é muito bom e acontece, e é assim, nós sabemos que o adolescente anda em bando, eles vivem juntos, então assim, perceber, o adolescente tá com amizade, tá sozinho até nisso, né? Então assim, ir percebendo como é que tá o humor desse adolescente, né? E aí tem que ir percebendo tudo isso para que chegue a algum ponto de que os pais possam perceber se tá ok essa solidão ou se não tá. Ou seja, existe ali uns sinais, né, que dá para a gente perceber, né, quando é a solidão e quando é a solitude. Sim, existe. O adolescente, às vezes, ele realmente não vai saber lidar com essa solidão. Por exemplo, agora nas férias, né? Eles estão se sentindo muito sozinhos. Todos os que eu recebo estão falando as mesmas coisas. Estão muito sozinhos. E aí, o que acontece? Eles ficam o dia inteiro jogando no computador, no celular, no tablet. E então, assim, a família chegar junto também e fazer coisas juntos, né? E chamar para fazer coisas juntos. Não deixar o adolescente só lá no quarto. Porque daí, realmente, o sentimento de solidão chega. E é um sentimento ruim, né, gente? É ruim. E aí, assim, principalmente os mais novinhos agora, de 13, 14 anos, nesse momento de férias, eles se sentem muito sozinhos. Porque normalmente não saem com os amigos ainda, né? Então, assim, é bom a família chegar junto, a família estar perto, para evitar. Perfeito. Olha, 9h37, eu estou falando aqui com a psicóloga Ana Luísa Coelho, falando um pouquinho sobre solidão na adolescência. E agora, como já falamos aí, né, diretamente, agora vamos falar especificamente para os adolescentes, como é que eles podem, né, os que estejam aí nos ouvindo agora, né, como é que eles podem lidar com solidão? Então, aí é isso que a gente está falando, que eu já falei no início, né, é descobrir o que ele gosta de fazer, o que faz bem para ele, né, tentar um pouco sair desse lugar que eles ocupam de se isolar, de estar ali dentro do quarto, sei lá, fazer uma atividade física, né? E aí, assim, como eu falei, a amizade para eles é algo essencial. E aí eu sempre falo para os pais que esse momento de amizade é algo que deve ser estimulado. Óbvio que eu sempre falo também que deve estar junto. Uhum. Mas essa amizade para os adolescentes é algo muito importante. Então, assim, agora, volto a falar agora das férias, porque eu estou recebendo muitos adolescentes que estão se sentindo muito sozinhos agora nas férias. Então, assim, os pais também estarem ali para assim, né, incentivar. Ah, cadê seus amigos? Por que você não sai com seus amigos? Vamos fazer alguma coisa, né? E aí o adolescente, como eu falei, descobriu o que ele gosta. Eles, hoje em dia, eles estão muito nessa fase de jogar, né? E aí fazer amigos online. Mas aí existem outras coisas que eles podem descobrir também para fazer nesses momentos, né? E aí, assim, né, ler um livro, procurar algo que realmente os interesse, que agregue na vida, ouvir música, né? Porque existem momentos, como eu falei, existem momentos em que nós vamos ficar sozinhos. Então, temos que descobrir o que fazer, o que nos deixa feliz para nesses momentos a gente fazer. Agora, essa solidão, ela prolongada, pode trazer adoecimento mental desse adolescente? Pode trazer. A gente tem um índice bem grande de depressão na adolescência, né? E aí, isso tá muito ligado com as relações familiares. Porque eu falei, a adolescência é um momento de crise. Principalmente o início dela é um momento de crise, sabe? Como eu falei, né, os adolescentes vêm ali da infância, chega na adolescência, não tem um manual de instruções e chega e fala, tipo, e agora? O que eu faço? Eu não sou mais criança, mas em alguns momentos... Eu sou o que agora? Eu sou o quê? Eu não sou mais criança. Né, e aí nem adulto, e aí acontece em alguns momentos e faz alguma coisa, mas você não é mais essa criancinha. E outros momentos, não, você não vai fazer isso porque você ainda é uma criança. Ou você não pode fazer isso se você ainda não é adulto. Exatamente. E aí, o que eu sou, então? O que eu sou, e o que está acontecendo? E aí, aquele turbilhão de hormônios e muita coisa acontecendo. E aí, assim, então, é importante ficar de olho, sim, porque pode ser que desencadeie alguma depressão, né, se não tiver esse apoio da família, principalmente. Então, vamos lá passar aqui algumas orientações aí para os pais, os responsáveis, né? Como é que nós, né, que temos adolescentes na família, podemos ajudar os adolescentes que estão sofrendo aí com a solidão? Chegar junto, né? O adolescente está lá sozinho. Como é que a gente chega para essa conversa? Porque às vezes nós erramos como pais. Como não tem manual para ser filho, não tem manual para ser pai, né? Mas, por exemplo, às vezes a gente se excede, né? Ao invés de buscar o diálogo, né? Grita, reclama. Como é que a gente deve fazer isso de maneira assertiva com o adolescente? Exatamente. Era exatamente isso que eu ia falar agora. É algo que eu sempre falo para os pais, deixar um pouco de lado essa lição de moral e a bronca, sabe? Do tipo,
A gente costuma achar que todos os sentimentos dos adolescentes é o quê? Besteira, né? Nossa, mas tá se preocupando com isso, pelo amor de Deus, olha essa picuinha, olha essa besteira. Então, assim, o que nós queremos? Nós queremos que eles cheguem e nos falem as coisas. Só que quando eles chegam, a gente dá o quê? Dá a lição de moral, dá a bronca. Então, assim, imagina só, você sempre chega pra alguém pra contar alguma coisa e a pessoa vem com lição de moral. O que você vai fazer? Você vai parar de contar. Você vai parar de contar. Verdade. Né? Então, assim, isso é algo que eu sempre falo pros pais. Deixar um pouquinho esse controle de lado, se preocupar um pouquinho, porque assim, se ele tá sentindo, ele tá sentindo. É algo genuíno, sabe? Então, assim, segura um pouquinho a língua, deixa ele chegar, pergunta, e aí, o que você tá assistindo? Ah, tô assistindo aqui um mangá, eles gostam, né, os mais novinhos. Tô assistindo aqui um mangá. Nossa, e aí, do que fala? E, sabe, não vem com lição de moral. Nossa, mas esse negócio aí não tem nada de importante, pelo amor de Deus. Não, larga isso, bora assistir aqui um Leandro Carnal, alguma coisa do tipo, sabe? Não existe, né? Tem que se interessar mesmo. E aí é uma forma de estar junto de verdade. Buscar uma conexão, Buscar né? uma conexão. Eu sempre falo isso. A questão da privacidade, da liberdade. Eles precisam de privacidade. Eles precisam, né? É uma fase em que, assim, a privacidade deles é necessária. Porém, tem que ter um controle. Os pais não podem simplesmente deixar lá, porque ainda não tem essa capacidade, esse discernimento para fazer as escolhas, para viver no mundo. Então, os pais precisam estar perto, precisam dar orientação. Então, e precisam se interessar de verdade. O que você está vendo? O que você está ouvindo? Vamos ouvir junto? Vamos assistir junto? Quero conhecer o que você está fazendo aí. O que você está jogando? Vamos ver, vamos jogar junto? É uma forma de chegar perto e de não ser rechaçado, né? Porque se chegar sempre com lição de moral, com bronca, aí o afastamento é certeiro. E aí aumenta o sentimento de solidão. E aumenta. Exatamente. 9h43 para finalizar aqui. Que outras orientações importantes aí que você pode deixar aí com relação a esse assunto para os nossos ouvintes? Então, para os pais é isso que eu falei durante a entrevista inteira, que é algo que é muito importante, né? É estar junto, é chegar junto. Estar atento aos sinais aí de quando isso pode deixar de ser apenas uma solidão, um momento, né? Algo temporário como algo mais prolongado, né? Isso. E aí, assim, como é algo que eu sempre falo também, como eles estão saindo dessa fase da infância, é lembrar que ainda é o seu filho, né? Ainda é o seu filho e nesse momento eles estão precisando mais do que nunca de apoio, de orientação, de atenção. A gente acha que eles não querem limite e atenção, mas eles querem. Eles precisam, eles se sentem amados quando são colocados limites neles. Se não coloca limite... Porque a gente pensa o contrário, né? Não. Pelo comportamento, né? Pois é. Mas se você vê, os adolescentes, eles precisam, eles se sentem amados. Quando chegam na clínica que não tem limite, eles normalmente falam que eles se sentem sozinhos, eles precisam de atenção. Então, os limites são necessários. Eu tenho até um post no Instagram sobre isso. Os adolescentes precisam e querem limites. Se eles não têm, eles se sentem deixados de lado, largados. Então tá aí, né? Recadinho para nós, pais, né? Vamos colocar os limites, a disciplina necessária aí que possa ajudar na saúde mental dos nossos filhos. É algo difícil, assim, né? Saber fazer esse manejo do tipo, precisa de privacidade, mas eu também preciso colocar limite. É algo que tem que ser bem conversado e não imposto, sabe? O adolescente quando ele se sente ouvido, é algo muito positivo. Se você chega assim e fala, olha, eu acho que pode ser assim, o que você acha? Vamos tentar achar um meio termo aqui? Então, o diálogo, a conversa no ambiente familiar já vai ajudar bastante e aliviar esse sentimento de solidão também. Com certeza. Perfeito. Quero agradecer a sua presença, pelas orientações. Desejo um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Obrigada. Bom demais. 9h45. Eu conversei aqui com a psicóloga Ana Luísa Coelho, falando sobre solidão na adolescência. A gente segue aqui com Manhã Viva.